levei para a mamãe, foi gostoso. No outro dia, a mesma coisa. A galinha cacarejou naquela hora certa, de manhã cedinho, e eu corri e peguei o ovo. Isso foi cada dia da semana. Quando chegou na sexta-feira, mais cedo do que nos outros dias, a galinha cacarejou. E eu corri e peguei o ovo. Levei para a mamãe. Passaram-se as horas daquele dia, quando foi a tardezinha, antes do pôr do sol, a galinha cacarejou novamente. E eu corri, tinha 2 ovos ali. Tinha um outro ovo. Naquela sexta-feira, ela botou 2 ovos. Foi um milagre. E meu pai foi então lá para Êxodo capítulo 13, né? A história do maná. Quando Deus mandava o maná cada dia, na sexta-feira caía o quê? Porção dobrada. E aquela porção dobrada era para o sábado. Era para o sábado. E assim a gente aprendeu. E o doutor Geraldo, que era agrônomo, soube da história. Meu pai contou a história para o doutor Geraldo. Sabe o que ele fez? Foi lá no jornal da cidade, havia um pequeno jornal, a cidade era pequena, contou a história para o repórter foi lá em casa, fotografou a galinha, e no outro dia apareceu a reportagem, a galinha que guarda o sábado. Exatamente, a galinha que guardou o sábado. Claro que ela não ficou fazendo isso sempre, tá? No outro dia voltou ao normal. Mas meu pai disse, ela deu um testemunho da guarda do sábado. As pessoas que leram o jornal ficaram sabendo que até a galinha guarda o sábado, né? E foi interessante. Meu pai procurou frisar isso. E ele nos ensinava então a verdade da sexta-feira, o dia de preparação do sábado. Ellen White tem um capítulo no livro Testemunhos Seletos, volume 3, sobre como guardar o sábado. E ela fala ali coisas interessantíssimas sobre o sábado. Valeria a pena nós que estamos dando ênfase no impacto do sábado, estudar esse capítulo. Algumas coisas interessantes, ela diz ali que na sexta-feira deve ser feito o alimento para o sábado. E ela diz ali que o alimento do sábado deve ser simples, apetitoso e atraente. 3 coisas, viu, crianças? Façam isso. Pergunte a mamãe, a comida de hoje é simples, é gostosa, é atrativa. Estou aqui com o meu sogro, o pastor Bessa, a dona Anaí. Eles moram em Belo Horizonte, estão passando um tempo com a gente. E o pastor Bessa disse que a comida mais gostosa da semana é no sábado. Sabe por quê? Porque ele é da região do Amazonas e a comida no sábado tem açaí. Açaí, se vocês quiserem tomar açaí, tem lá em casa hoje, viu? Todo sábado tem açaí. A comida mais gostosa, mais saborosa tem que ser no sábado. Ellen White diz que a gente deve fazer algum alimento que não se come durante os dias da semana. Para o sábado ser um dia especial. Um dia em que a gente está comendo com louvor a Deus. Para ser realmente o sábado um dia especial. Vamos a outra história. Deus tem muitas maneiras de fazer com que as pessoas sinceras cheguem ao conhecimento da verdade, essa verdade distintiva da igreja adventista, que é a verdade do sábado. Aconteceu em Nova York, na igreja onde eu fui pastor durante 14 anos. Havia ali uma senhora que era do país da República Dominicana, uma hispana. Ela gostava muito de brasileiros e ela foi então para a nossa igreja, conheceu ali um rapaz por nome Carlos, e o Carlos, ela era adventista, o Carlos não, e se casaram, e cada sábado o Carlos, que era taxista, levava a nossa irmã à igreja, deixava a irmã na porta da igreja e ia embora para o seu trabalho. Cada sábado fazia isso. Alguns irmãos chegavam e falavam, Carlos, você não vai entrar? Não, eu vou trabalhar porque o sábado é o melhor dia para eu ganhar dinheiro. Ganhar dólar, e estava lá trabalhando. Cada sábado fazia isto. Um dia, um sábado, Deus colocou a mão ali, diferente naquele casal. O Carlos deixou a nossa irmã na porta da igreja, saiu, começou a trabalhar, o carro deu prego, quebrou.
Ele levou o carro para a oficina, o carro ficou na oficina o dia todo, só depois do pôr do sol o carro ficou pronto. No sábado seguinte, deixou a esposa, porta da igreja, foi trabalhar, novamente o carro se quebrou. Foi para a oficina, levou para a oficina e o carro só ficou pronto depois do sábado. Terceiro sábado, a mesma coisa. Levou o carro para a oficina, o carro ficou pronto depois do sábado. E aí ele contou para a esposa, e a esposa disse: você não está vendo que Deus está te chamando? Isso é verdade, é verdade. Aceitou a verdade do sábado, foi batizado, foi meu tesoureiro durante muitos anos. Se vocês forem na igreja Luz Brasileira de Nova York, vão perguntar pelo tesoureiro, está lá o irmão alto, simpático, é o irmão Carlos. Se converteu dessa maneira. Deus atuando de maneira extraordinária. Quando há sinceridade de coração, Deus que conhece, que sonda todos os corações, Ele providencia meios para que as pessoas sejam atraídas à luz da verdade. Uma outra história aconteceu em São Paulo. Aconteceu em São Paulo. Eu já contei quantas histórias? 5? 5? 5 histórias. Então eu vou contar a sexta história que aconteceu... Onde foi acontecer a história? Peraí. A sexta história sobre... Peraí. Não contei 6 não já? Tem certeza? Contei 4, né? 3, 4. Aí. Qual foi essa? Não, eu quero contar primeiro uma e depois a outra. Ah, ok. Essa história é muito bonita. Aconteceu também em Nova York. Mateus era um americano que começou a namorar com uma moça da nossa igreja. Eram colegas de classe, colegial, começaram a namorar. E a menina era uma menina muito fiel na igreja, uma mocinha muito dedicada, uma líder dos jovens, líder dos desbravadores. E ela, então, namorando com esse rapaz, queria convertê-lo. Mas ele vinha à igreja uma vez ou outra, depois começou a gostar da igreja, mas não se decidia. E eles noivaram, estava o casamento marcado, não podia fazer o casamento na igreja. Eu senti muito porque o casamento não podia ser feito na igreja. Mas ela continuou trabalhando com ele, o rapaz era muito bom, se entrosou com os desbravadores, um grande líder de desbravadores. E aí ele, perto de casar, um dia ele não aceitava a igreja, nada da igreja, apenas frequentava. E aí um dia, especialmente na questão do sábado, um dia ele, no computador, foi a um site no Vaticano. E ali procurou alguma coisa sobre o sábado, domingo. E um cardeal respondia a algumas questões sobre o sábado e o domingo. E o cardeal dizia o seguinte: o verdadeiro dia de guarda pela Bíblia é o sábado. A Igreja Católica, com a sua autoridade, muitos séculos depois de Jesus, do início do cristianismo, ela mudou o sábado para o domingo. Aí dizia o cardeal: mas se você está procurando uma igreja cristã que guarda o sábado, essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Vaticano pregou para aquele jovem. Deus atuou, o Espírito de Deus atuou. E ele chamou a sua noiva e mostrou: olha aqui, veja o que está escrito aqui. E a noiva viu aquilo, Patrícia viu aquilo e perguntou para ele: você ainda tem alguma dúvida? Ele disse: não tenho mais nenhuma dúvida. Foi falar para a mãe dele, que era muito católica, e protegia muito o filho, e a mãe disse o seguinte: olha, você pode se batizar na Igreja Adventista, mas depois que se casar. E ele batizou-se. Na Igreja Adventista houve o casamento, e depois ele batizou-se, já está até fazendo pregação na igreja, em inglês e traduzido. Grande jovem, convertido à verdade do sábado, dessa maneira maravilhosa. A última história. O Evangelho, Isaías, capítulo 58, nos fala que nós somos chamados, versículo 12, somos chamados como igreja adventista a sermos restaurador dos fundamentos, restaurador das veredas que foram estragadas e reparador de brechas.
foi aberta uma brecha na lei de Deus.